Kai Cenat tem apenas 24 anos, mas já conseguiu construir uma fortuna que muitos empresários levam décadas para alcançar. Ele tem uma coleção de carros de luxo, já comprou uma casa para a própria mãe, já apareceu viajando em jatos particulares. Em 2025 conseguiu algo que parecia impossível, mais de 1 milhão de inscrições simultâneas na Twitch. Mas existe uma diferença enorme entre o que aparece na internet e o que realmente pertence ao Kai. Porque uma coisa é entrar em uma mansão de $1 milhão, outra coisa é ser dono dela. Uma coisa é viajar em um jatinho, outra é ter um avião particular. E é justamente por isso que hoje vamos separar o que o Kai realmente tem e o que é apenas aparência. Quanto Kai Cenat ganha? Antes de olhar para os carros e casas, precisamos entender o tamanho da máquina que paga por tudo isso. A Forbes estimou que Kai Cenat ganhou 8,5 milhões em 2025. Isso colocou Kai entre os maiores criadores de conteúdo do mundo naquele ano. E esse número é apenas uma estimativa de ganhos, não é patrimônio. Se o Kai ganha 8,5 milhões em um ano, isso não significa que ele terminou o ano com 8,5 milhões na conta. Existe o imposto, equipe, produção, viagens, segurança, mas existe um detalhe que faz a renda de Kai ficar ainda mais impressionante. Esse valor da Forbes é uma estimativa anual. Durante eventos especiais, a quantidade de dinheiro movimentada pode ser muito maior. Por exemplo, o Mafeton Tree, a estimativa apenas com as inscrições da Twitch é que ele tenha gerado cerca de 4 a 5 milhões de dólares antes de impostos e splits. 1 milhão de inscritos na Twitch. Em setembro de 2025, aconteceu uma das maiores demonstrações de poder financeiro do Kai Cenat. Durante o Mafeton Tree, Kai ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos na Twitch. Foi a primeira vez que um canal chegou a esse número. Agora imagine o tamanho disso. Uma inscrição na Twitch é paga, mas isso não significa que Kai simplesmente recebeu mais de 1 milhão de vezes o preço cheio da inscrição. Existem diferentes valores dependendo de cada país. Também existem divisões de receita, e muitos inscritos podem ser presentes. Então não dá para simplesmente multiplicar 1 milhão pelo preço de uma inscrição e chamar isso de lucro. Mas mesmo assim, o tamanho da audiência mostra o poder comercial que Kai possui. A primeira grande compra: uma casa para a mãe. Uma das primeiras demonstrações públicas de que Kai realmente estava enriquecendo aconteceu muito antes dos milhões de inscritos. Em outubro de 2022, com apenas 20 anos de idade, Kai comprou uma casa para sua mãe. Monumental. It's crazy. Monumental. Yeah. I feel like you don't even know 100% how Nah, big yeah, it is, but yeah, when it's- you're older, it's going, I'm telling Yeah. you. I'm just glad to have been a part of the Of course. process. Of course, man. Yes, sir. Ele próprio disse que aquele era um dos maiores objetivos de sua vida: tirar sua família de uma situação difícil e colocar sua mãe em uma casa própria. A compra foi anunciada publicamente e Kai mostrou o momento em que fechou o negócio. E isso aconteceu quando ele ainda estava no começo da explosão financeira. Ou seja, a fortuna atual de Kai é o resultado de alguns anos de crescimento extremamente rápido. E depois, ele comprou uma outra casa, em 2024. Kai revelou que havia comprado sua primeira casa para uso pessoal. Só que existe uma curiosidade. Ele disse que não pretendia morar naquela casa. A ideia era colocar equipamentos e outras coisas que estavam ocupando espaço na sua transmissão. I won't be living there, chat. I just bought a house because I moved some of my stuff that don't need to be in this room. Uma pessoa também ganhou espaço nessa história: Ray. Kai disse que Ray teria seu próprio espaço para fazer transmissões. Is Ray will now have his setup in my house, so no neighbors can complain when Ray is A notícia foi tratada na época praticamente Kai comprando uma casa para um amigo. Isso mostra uma coisa interessante sobre a vida financeira de Kai. Ele já chegou ao ponto em que comprar um imóvel não significa necessariamente eu vou morar aqui. Pode significar simplesmente eu preciso de mais espaço. A mansão de milhões de dólares. Agora chegamos a uma das propriedades mais associadas ao nome de Kai. Uma casa na região de Atlanta, na Geórgia. Algumas publicações estimam que o valor da propriedade seja de aproximadamente 2,5 milhões a 3 milhões. Essa é a casa que todo mundo conhece, da onde ele faz suas lives no seu quarto até hoje. E ele divide a casa com seus amigos Duke Dennis, Phenom, Adrian, entre outros.
Mas aqui precisamos tomar cuidado. Existem muitas páginas dizendo que Kai comprou determinadas mansões por determinados valores sem apresentar documentos públicos. Por isso, não vale transformar cada estimativa em fato. O que sabemos é que Kai já apareceu em propriedades extremamente caras usadas para a produção de conteúdo. E existe uma diferença enorme entre essas propriedades. A mansão de 16 milhões não era de Kai. Em 2025, a Kai e a MP passaram por um período de uma das casas mais absurdas já utilizada em uma transmissão. A propriedade que pertencia ao ex-jogador da NBA, Tony Parker. You the best chef? Okay, what's your specialty? Who you lying to? You see the Hall of Fame ring? Hall of Fame ring? Let me take a look, man. Wow, bro. O preço, a casa chegou a ser colocada à venda por 16,5 milhões. Ela fica em uma propriedade de aproximadamente 53 acres. São cerca de 13 mil pés quadrados em área construída. E tinha algo que parece ter saído de um parque de diversões. É um parque aquático privado, com piscinas, toboáguas, rio artificial, além de uma academia enorme, cinema, adega, quadra de basquete e até uma casa de hóspedes. Kai passou um mês transmitindo daquele lugar, mas atenção, aquela casa não era de Kai, era de Tony Parker. Isso é importante porque muita gente na internet passou a apresentar a propriedade como se fizesse parte do patrimônio do streamer, mas não fazia. Agora vamos para os carros. Aqui a história fica muito mais fácil de comprovar, porque Kai literalmente mostrou sua coleção em vídeo. Em dezembro de 2024, ele publicou um vídeo chamado My Brand New Car Collection. O vídeo foi publicado no próprio canal Kai Cenat Live e mostra uma coleção de carros modificados. Entre os veículos associados à coleção estão alguns modelos bastante conhecidos. Primeiro, Lamborghini Urus. Um dos carros mais conhecidos de Kai é a Lamborghini Urus vermelho. E não é simplesmente uma Lamborghini comum, é uma SUV com motor V8 biturbo. A Urus virou praticamente um símbolo de estilo de vida do Kai. O carro também aparece em materiais sobre a sua coleção e seu próprio conteúdo, dependendo da versão e das modificações. Uma Urus pode chegar facilmente à casa dos 200 mil dólares. E Kai ainda modificou seus carros, ou seja, o preço que você vê na concessionária não é necessariamente o preço final daquele carro. Segundo, Dodge Challenger Hellcat. Outro carro associado à coleção de Kai é o Dodge Challenger SRT Hellcat. E esse carro tem uma característica completamente diferente da Lamborghini. Enquanto a Urus representa luxo, o Hellcat representa força. O modelo usa um V8 super alimentado e ficou famoso justamente pela quantidade absurda de potência. Kai chegou a mostrar uma versão personalizada do carro em sua coleção, Jeep Grand Cherokee Trackhawk. É outro carro que combina uma aparência relativamente discreta com motor extremamente forte. E isso parece bastante combinar com o gosto de Kai. Ele não possui apenas carros de luxo tradicionais. Existe também uma preferência por carros extremamente rápidos. Ele também possui essa MG vermelha totalmente personalizada. Cadillac Escalade. Kai também mostrou uma Cadillac Escalade personalizado. Esse carro faz bastante sentido para alguém que vive cercado de equipe e amigos. Agora vamos para a parte dos relógios. Agora chegamos a outro tipo de patrimônio. Kai já apareceu usando algumas peças extremamente caras. Algumas páginas especializadas atribuem a ele relógios de marcas como Audemars Piguet, Cartier e Jacob & Co. Mas aqui eu teria mais cuidado. Diferentemente dos carros que Kai mostrou diretamente em um vídeo de coleção, é muito mais difícil confirmar publicamente quais relógios realmente pertencem a ele. Segundo esse site Big Mo, aqui está a coleção toda catalogada. Pode passar de mais de $1 milhão. Relógios são usados como proteção financeira para você conseguir trocar na hora em qualquer lugar do mundo, além da valorização do ouro.